Olá, meu nome é Débora Barros, eu sou graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela USP, mestre em Ciências da Saúde também pela USP, também terapeuta de Medicina Tradicional Chinesa, practitioner de barras de Axis e algumas outras terapias integrativas que eu vou falar aqui no canal para vocês. Eu resolvi montar este canal no YouTube para realmente trazer algumas questões para vocês em relação à consciência, em relação às terapias integrativas, terapias energéticas e alguns tabus também que eu tive que quebrar, né? Algumas barreiras que eu tinha. Eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês. E esse canal também tem o intuito de desmistificar um pouco essas terapias, entender, compreender um pouco mais esses tipos de terapias, porque a minha formação inicial, ela é sim pautada no materialismo, né? Quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente pauta a nossa pesquisa científica atualmente pelo materialismo histórico dialético. Eu atuei por 10 anos como professora universitária aqui em algumas universidades da cidade de Sorocaba, como professora universitária de graduação e pós-graduação nas áreas da saúde, e também fui orientadora de muitas pesquisas e com um enfoque bastante materialista. E eu entendo que talvez isso, né, foi uma questão que eu impus no início, algumas barreiras em relação a essas terapias que eu vou explicar aqui para vocês. Essas barreiras, aos poucos, eu fui reduzindo, fui eliminando, fui aplicando, testando, e eu vou contar um pouco aqui da minha história para vocês entenderem. Em 2017, eu me tornei mãe, e aí começou a minha transição de carreira. Naquele momento eu atuava como professora universitária em 2 universidades aqui da cidade, e no momento que eu me tornei mãe, aconteceu várias questões em relação à minha vida pessoal, que eu acabei me desligando de algumas universidades, eu fui demitida porque também eu disse alguns nãos. E naquele momento eu me vi com algumas questões que eu gostaria de ter feito no passado e que eu deixei de fazer porque eu comecei a trabalhar, comecei a ter uma vida corrida e eu não me abria a estudar algumas questões relacionadas a essas terapias. Na verdade, eu sempre me interessei durante a faculdade de sobre terapias integrativas, fazia as disciplinas optativas. Todo ano eu via a pós-graduação de acupuntura, né? E olhava lá na internet, pesquisava, ia entender um pouco mais sobre, mas eu não me matriculava, porque também eu era de final de semana, pós-graduação, por 2 anos, e aí eu tinha aquela questão que eu estava trabalhando, que eu já tinha algumas aulas que eu dava de final de semana aos sábados, e eu fui deixando, e o tempo foi passando, e eu não olhei para isso. E eu fui voltar a olhar para essas questões que eu tinha vontade de fazer depois que eu saí dos meus trabalhos, e aí eu me vi aí numa transição de carreira. A partir daquele momento, eu fui estudar e fui também passar por vários tipos de terapia, né? Porque eu também estava tentando me entender, fiz uma formação em coaching. Eu estava, assim, no momento de me encontrar ali profissionalmente novamente, eu também como mãe, me encontrar como mãe, como mulher, enfim. É uma mudança muito grande na vida da mulher, né? Na vida da família. E a gente busca se reestruturar, né? E aí eu me abri para entender outras terapias. Em 2018 eu fiz a minha primeira formação em barra de Axis e confesso para vocês que para mim não fazia sentido algum as barras de Axis. Eu passei por uma sessão de barras na formação, porque a gente passa por uma sessão e também aplica durante a classe de barras, né? E eu não senti absolutamente nada. Então, nesse momento, assim, eu fiz o curso e eu não me senti apta a aplicar as barras, até porque eu não acreditei, né? E aí, naquele momento, eu falei, tá bom. Continuei fazendo minha formação de acupuntura, de medicina chinesa. Medicina chinesa também é um outro paradigma, que para quem é mais focada na parte materialista, que já vem dessa formação, tem um paradigma energético, no entanto, mas a gente ainda consegue associar aí a parte física. Mas a acupuntura também trabalha com campo energético, a gente trabalha com corpo vital. E os meridianos de acupuntura, eles também não são órgãos físicos que dá pra gente ver, mas a gente sabe que tem várias pesquisas aí que comprovam. Então a acupuntura foi uma terapia energética que eu me abri a esse mundo de terapias energéticas. Porque pra mim fazia mais sentido, tem mais comprovação, tem muitas pesquisas que falam sobre a
a eficácia da acupuntura, daí eu também associo com os florais de Bach, enfim. Acabei usando essa terapia por muito tempo e, paralelamente a isso, estudando mecânica quântica. Fiz o caminho das palestras do professor Hélio Couto. Estou na minha terceira onda de ressonância harmônica. Se vocês não sabem o que é isso, depois pesquisem sobre ressonância harmônica. E comecei a estudar os caras da física quântica. Então, comecei a estudar Amit Goswami, Joe Dispenza, os caras que estão lá naquele documentário Quem Somos Nós, tá? Mecânica quântica ou física quântica, né? E esse aqui é um dos livros do Dr. Amit Goswami, que traz essa questão, né? Que fala muito dos corpos, né? Que fala das aplicações da física quântica dentro da medicina, que é um paradigma bem diferente, né? E que foge dessa visão tradicional que nós ocidentais temos aí dos tratamentos. Quando eu fui lendo esse livro e me abrindo a estudar mecânica quântica, me abrindo a estudar, fazer o caminho das palestras do professor Hélio Couto, que são muitas palestras sobre física quântica, assisti Quem Somos Nós, assisti várias vezes para compreender, porque a gente tem vários níveis de complexidade de aprender as coisas. E eu também estou dentro de um local terapêutico que tem diversos tipos de profissionais, que atendem diversos tipos de terapia. Então eu já passei por sessões de Theta Healing, eu já passei por sessões de constelação familiar. Todas essas terapias, elas são baseadas nessa mecânica quântica. E o que é isso, né? A mecânica quântica trabalha pensando que nós somos, a gente existe esse mundo atômico. Então, do que nós somos formados? Basicamente, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do nosso corpo é o átomo. Dentro do átomo, a gente tem lá as diversas divisões do átomo. Vocês devem ter estudado átomo em química ou física, talvez, né? Então, a gente é formado por vários milhares de átomos que estão em tudo. Todo nível. E por que é importante saber sobre isso? É porque a gente tem tudo isso, já é comprovado em relação à nossa formação, nossa constituição e a constituição do universo, porque tudo é átomo, tudo é formado por átomo. Todos nós somos feitos da mesma partícula atômica, né? A bomba atômica, as ondas de celular, tudo é feito de átomo. E quando a gente fala de tudo é feito de átomo, a gente vai chegar na premissa que existe uma constituição primordial de tudo. E o átomo, ele tem, na física quântica, como ser considerado como partícula, que é isso aqui, né, que vocês estão vendo aqui, partícula, ou ele pode ser uma onda, assim como as ondas de celular, assim como a internet, e nós também somos assim. Então, vindo desses estudos, né, de aplicação da acupuntura, de também trabalha com essa questão atômica, das outras terapias que eu venho também me aventurando a ser com o paciente, de todos os resultados que eu tenho obtido em relação aos atendimentos que eu faço de acupuntura e alguns outros conhecimentos que eu fui agregando, eu olhava para os pacientes e falava, nossa, esse caso aqui precisava de barras de axis, porque, enfim, em 2018 que eu fiz o curso, né, mas eu não acreditei naquela época, mas depois de um tempo, agora, fez todo sentido. E eu assisti uma entrevista de uma facilitadora de barra de axis no programa, a Débora Bica, ela estava no programa, e eu falei, nossa, eu preciso voltar a estudar, a fazer e a aplicar as barras de axis nos meus pacientes, porque agora eu estou preparada. E eu entendo que toda essa demora que eu tive é porque muito da minha vivência é realmente trazer essa parte científica para poder realmente ter conhecimento, né, ter confiança e ter credibilidade em relação ao atendimento. Mas assim, existem algumas questões que contra fatos não existem argumentos, então a gente sabe dos resultados em relação à aplicação desse tipo de terapias que é a barra de axis ou barras de acesso à consciência, que eu vou explicar aqui para vocês direitinho, mas também existem pesquisas sobre isso. Não tem muita pesquisa, mas as pesquisas que tem são muito interessantes e os resultados que nós temos na prática clínica é ainda melhor. E aí eu venho aqui trazer para vocês um pouco do que é essas barras de axis, barras de acesso, e também algumas pesquisas sobre, né? Não temos muita, mas temos algumas muito interessantes. Eu achei um artigo aqui em português, o único que eu achei, também tem uma tese de doutorado aí, que eu vou tentar
que eu procurei ontem e eu não consegui acesso ainda, então eu vou ter que entrar em contato com a universidade para me mandar essa tese de doutorado e quem sabe eu consigo, né, e trago aqui pra vocês. Mas eu achei aqui um artigo interessante. Depois eu mando pra vocês o link desse artigo, que é Práticas Integrativas e Complementares, barras de acesso à consciência como estratégia de cuidado à saúde, tá? Da Vera Lúcia Freitag. Ela fez aqui um estudo de revisão bibliográfica analítica, tá? Mas ela traz alguns estudos aqui bem interessantes, que inclusive só que são em inglês, não tem artigos. Então eu gostaria de trazer isso para vocês, porque para mim faz sentido quando tem algumas comprovações, faz sentido, eu sei, eu vejo, eu sei o que eu sinto quando eu passo por uma sessão de barras de axis. É uma sensação muito, assim, de plenitude, de tranquilidade, reduz o meu estresse, melhora o meu sono. Os pacientes também referem isso, sabe? Às vezes tem um paciente que tá super naquele estado de angústia, melhora, dá clareza mental. Eu sei do que eu tenho, das experiências que eu sinto e das experiências dos meus pacientes. Mas eu também quero ver o que tá por aí. Existe alguma pesquisa? Existem comprovações? E existem, sim. Não são muitas, mas é necessário que se faça muito mais pesquisa sobre isso, porque contra os fatos não há, assim, sabe? Existem evidências aí que é interessante de ser pesquisado mais a fundo. E aqui tem 3 pesquisas interessantes que ela trouxe, tá? A primeira foi de um Hope, de 2017, uma pesquisa desenvolvida em Toronto, no Canadá, tá? E aí o objetivo dessa pesquisa foi verificar, observar os efeitos das barras de acesso em pacientes com ansiedade e depressão. E 7 pessoas participaram dessa pesquisa, que tinham queixas de ansiedade e depressão. Foi aplicado vários questionários aí, né, de ansiedade e depressão, que são validados, antes e após a aplicação da terapia das barras de axis. E o que aconteceu? Após a primeira aplicação, após uma aplicação, aconteceu uma diminuição significativa da gravidade dos sintomas da ansiedade e depressão e maior coerência cerebral, tá? Que eu vou explicar depois, né? Que foi observada em todos os participantes, né? Que mais? E assim, gente, quando eu falo em relação a eletromagnetismo, a parte de átomos, eu venho dizer para vocês que as barras de acesso, elas trabalham com a visão atômica, com a visão, nós temos lá no nosso cérebro ondas eletromagnéticas, elétricas e magnéticas, que fundamentalmente são átomos. E a partir o terapeuta consegue energizar através desses 32 pontos essa estrutura atômica. Então são toques suaves nesses 32 pontos na cabeça, que são capazes de promover uma harmonização energética, liberação de energias, de carga eletromagnética relacionada aos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, que fazem com que a pessoa fique ali presa e não evolua. Aí assim, Débora, quais são os resultados das barras de axis? Então, o resultado das barras de axis depende de cada pessoa. A gente sabe muito que muitas das doenças e muitas das questões que nós temos de limitação são muito relacionadas ao que nós temos na nossa mente. Então, o universo ele é mental. Tudo que está na nossa mente, a gente acaba elaborando ali no nosso corpo. E quando a gente trabalha com consciência, a gente traz isso à tona. Então, o resultado, ele não é assim, por exemplo, não, a pessoa que chegou lá com uma dor e tal, e vai fazer barras, não sei. Depende muito do que ele quer liberar, da consciência dele, qual é o ganho secundário que ele tem ao ter aquela questão, aquele problema de saúde. Então, o acesso à consciência depende muito do receptor, de quem está recebendo ali também, se realmente está disposto a liberar aquilo, tá? Mas assim, eu vou trazer aqui o que realmente faz, as pesquisas mostraram que faz no corpo, com pesquisas relacionadas tanto à aplicação de questionários de ansiedade e depressão. Existem pesquisas que mediram a atividade elétrica através de eletroencefalograma, a diferença do eletroencefalograma antes e depois. Então, a partir disso, a gente consegue tirar algumas conclusões em relação aos resultados da barra de axis. Então, tem aqui uma pesquisa, né, do neurocientista Fanning, de 2015, essa pesquisa. Foi uma pesquisa feita na Califórnia, tá? O objetivo foi avaliar a função cerebral via eletroencefalograma quantitativo de 60 participantes. Então, desses 60 participantes foi aplicado eletroencefalograma
um mapeamento cerebral, né? Um mapeamento das ondas cerebrais antes da aplicação dessas barras de consciências e após a aplicação das barras. O que foi encontrado, gente? Vamos lá, que tem um monte de coisa aqui desses 60 participantes, mas eu vou pegar aqui o que for mais relevante para vocês entenderem aqui o resultado. Então, os resultados, eles mostraram que 85% dos participantes tiveram uma mudança na coerência, que é a forma como o cérebro processa a informação do eletroencefalograma quantitativo. E 63% dos participantes, após receberem o processo de barras, estavam em uma transição emocional ou física. E destes, 42% estavam numa transição emocional, enquanto 40% estavam numa transição física. Então, quer dizer, eles passaram, boa parte, todos, na verdade, 85% tiveram uma mudança na coerência. O que é essa coerência cerebral? É a forma como que o cérebro ali se porta. Eu vou mostrar aqui uma imagem, o antes, como que ficou esse eletroencefalograma, a imagem, e após a aplicação das barras. Se vocês verem aqui no eletroencefalograma, antes da aplicação das barras, a gente tem vários pontos vermelhos no cérebro. Seria um cérebro que está lá com ondas eletromagnéticas muito ativas, sabe aquele tipo, naquela agitação? Ele está vermelho. O vermelho mostra uma atividade muito grande, mas esse tipo de atividade, ela não é coerente, tá? E depois da aplicação da sessão de barras, você vai notar um eletroencefalograma com ondas mais coerentes, com ondas delta, tá? Você viu que tem ali parece que ficou mais limpo. Ficou menos vermelho, ficou mais verde, foi mais pro verde. Então, 85% dos participantes tiveram uma mudança nessa coerência. Então, o cérebro ele ficou mais harmônico, as ondas ficaram mais coerentes. Então, quer dizer, os pensamentos ficaram mais harmonizados. Os pesquisadores, eles falam que esse tipo de coerência cerebral, ela é encontrada em casos, tem várias pesquisas aí que mostram eletroencefalograma de meditadores experientes. Não são quaisquer meditadores. Eu sou uma pessoa que não medito há anos. Gente que medita há 10 anos e consegue chegar nessa clareza mental, tá? Essa clareza mental de um eletroencefalograma ficou parecida, deixa eu ver como que foi, similar aqui. Ele tá usando a palavra similar ao eletroencefalograma experimentado por praticantes de meditação, praticantes experientes de meditação, tá? E o que é? Quando a gente tem uma coerência cerebral, aí o cérebro ele regula numa frequência harmônica. Uma frequência harmônica que... O que ele faz? Eu vou ler aqui pra você. O tálamo é a parte do cérebro que regula as frequências. E acima dele tem a porta talâmica, onde se encontram as células reticulares. São as células do cérebro que vão conectar e crescem além do cérebro e terminam no chakra da coroa. Por isso que falam que meditadores, eles conseguem ter uma consciência maior, uma conexão espiritual maior. E na verdade essa conexão é com o campo quântico de informações presentes no universo. É como se o nosso cérebro, ele fosse uma antena, ele é uma antena que vai se conectar, uma antena humana, né? E assim, ele é capaz de realinhar aqui o corpo, entrar em contato aí com a energia universal. E é bem doido isso, porque tudo isso é uma experiência completamente individual, completamente particular. Tem outra pesquisa aqui interessante, de Coney, de 2017, que ela usou a termometria para ilustrar as mudanças após a aplicação de uma sessão de barras, tá? A termometria, ela verifica a temperatura do corpo, dos órgãos, dos sistemas glandulares, linfáticos e músculo-esqueléticos, tá? Então, ela vê a temperatura e consegue verificar energias que estão ali estagnadas, órgãos com disfunções e intoxicações, toxicidade do corpo, tá? Então, o que ela viu aqui na termometria? Principalmente, ela viu que a principal paciente que ela identificou uma termometria interessante foi numa mulher que foi abusada sexualmente, tá? Ali a figura da termometria, tá? Essa mulher era uma mulher de 60 anos que sofreu abuso sexual aos 12 anos de idade, tá? E ela se queixava muito de dor no ombro, ansiedade, raiva, impaciência, autodepreciação, autocrítica, né?
E aí a gente tem uma termometria no qual ela mostra cores diferentes, né? Sendo que as cores, a azul claro, é uma termometria mais assim, considerada um fluxo energético normal, azul claro, azul escuro, algum interrompimento energético no corpo, preto, região estagnada energeticamente, vermelho, toxinas ativas e amarelo, algum processo inflamatório. E após a sessão de 75 minutos de aplicação de barras de Axis, é feita a termometria. E aí, foi visto aqui, em relação a esta mulher, você vê uma termometria antes com muita estagnação na região da garganta, muito bloqueada, né? E ela diz que é muito condizente, porque ela já tinha feito várias termometrias em vários tipos de pacientes, é muito condizente uma termometria da região da garganta, energias estagnadas ali quando uma mulher sofre um abuso, quando sofre algum tipo de abuso, né? E aí, quando foi feita a sessão de barras, já houve uma melhora nessa termometria com essa mulher. A gente vê aí mudança de coloração, aí mudança, uma alteração da energia, né? E uma liberação da toxicidade, que é um dos efeitos das barras, aumento da estimulação do sistema linfático, você vê que o amarelo é ali, né? Um sistema linfático que está atuando. E clinicamente, ela teve aí uma diminuição da ansiedade, né? Ela estava ela tinha numa escala de ansiedade de 10, sendo 10 um score mais alto, né, o máximo, ela tinha referido antes da sessão grau 8, de 8 para 10. E após a aplicação, ela referiu 2, grau 2, 2 para 10. E quanto à dor, de uma escala de 0 a 10, ela referiu dor 5 no começo, antes da aplicação, e 0 de 10 ao final da aplicação. E além de relatar um aumento na sua clareza e no relaxamento também. Então, quer dizer, após a sessão de barras, a gente teve uma melhora significativa aí nessa questão da termometria e também nos sentimentos ali, no que ela estava sentindo. Então, os pacientes, de modo geral, além dessa mulher, né, todos os participantes, eles tiveram uma mudança ali na termometria, que seria relacionada a uma desintoxicação no corpo e uma melhor função dos órgãos a partir da capacidade do corpo em estimular a mudança fisiológica. E isso quer dizer o quê? Que eles tiveram uma diminuição aí de processos inflamatórios. Eles também reportaram mudanças em relação à questão da ansiedade, da dor e maior clareza mental e relaxamento. Então, assim, quer dizer, existem estudos, né? Vários estudos que vão falar, alguns estudos que vão falar sobre as barras de Axis. Além disso, a gente tem muitos estudos que falam sobre pessoas que fazem práticas de meditação. E eu acho que esse é um dado muito interessante, porque nós temos muitas pesquisas em relação à meditação, e quando fala que as barras de Axis no eletroencefalograma fica similar a um paciente que faz meditação há muito tempo, é uma coisa, é algo muito fantástico. A gente fala como pode melhorar, né? E então, isso tudo me fez acreditar, a me abrir e a realmente ser, né, praticante das barras de Axis, atender e também receber as barras, porque as barras de Axis, elas estão aí, é uma ferramenta fantástica para expansão de consciência. Quando fala em resultados clínicos em relação às questões físicas dos pacientes, o que eu digo para vocês? A gente não fala que Axis cura alguma doença. A Axis, ela é uma ferramenta de expansão da consciência criada na década de 90 pelo Gary Douglas e tem como co-criador o Dan Heer. E ela é uma forma de uma técnica que permite esse acesso à expansão de consciência, como a meditação também permite, tá? Quando a gente tem ondas coerentes cerebrais, é muito mais fácil algumas questões de serem resolvidas. Existem muitas patologias que são relacionadas à nossa mente. Existem muitos bloqueios que a gente não anda na vida relacionado a essas questões que tem esses bloqueios emocionais, essas limitações, esses traumas, que você fica preso. Quando eu aumento a coerência cerebral, é como se a gente conseguisse dar um delete em algumas questões ali, liberando o seu corpo a poder, a gente energiza, na verdade, essas células, e aí ela vai liberando aquela informação, né? Liberando, dando espaço. A questão é, quando a pessoa está disposta você libera o espaço
e eu tô disposta a não colocar novamente lixo naquele espaço. Vocês entenderam? Então, muitas vezes, o que fazer realmente? É igual assim, a gente faz uma faxina, aí vem outro e coloca lixo ali. Então, realmente do que a gente está se alimentando? Você vai passar por uma sessão de barras ou mesmo uma sessão com medicina chinesa, mas notem que depende também do que eu tô fazendo com o meu cérebro. Então, muita gente fica muito nas barras. A gente trabalha com a premissa de perguntas, de começar a perceber o corpo, de começar a entender os tipos de pensamento, né? Porque os pensamentos que nós temos é o que está criando a nossa realidade. Então, muitos dos nossos pensamentos que estão criando a nossa realidade são pensamentos, que são crenças que nós temos desde a infância ou desde outras vidas, enfim. Depende muito do que você acredita como vida, mas essas crenças estão lá. E aí, muita da nossa limitação, ela realmente não existe. O que existe é o que você limita dentro da sua mente. Porque existe inúmeras possibilidades aí, então por isso que a gente fica na pergunta de muitas vezes não se bloquear, não se fechar uma resposta. Porque quando a gente mantém a mente aberta, a gente pode ter acesso a infinitas possibilidades. Eu espero que com esse vídeo eu tenha sido contribuição para vocês. Porque assim, eu demorei bastante tempo, né? Vamos ver, 2018 eu fiz o primeiro curso, 2024 eu me abri as barras, 6 anos, né? Demorei 6 anos pra realmente me abrir as barras, então eu tinha muitas barreiras e aí por isso que eu trouxe algumas questões científicas aqui pra vocês, porque talvez algumas pessoas também tenham essas barreiras e eu acho que é importante a gente compartilhar e trazer conhecimento também. Porque no Axis é tudo muito alegre, muito divertido, né? E às vezes a gente tem pessoas que ainda funcionam nessa questão de ter um pouco de estrutura e é um tempo que eu fiquei nessa estrutura. E talvez seja importante também trazer essa estrutura aqui pra você. Então, se você achou interessante esse vídeo, eu peço para que você dê um like aí, compartilhe para mais pessoas ficarem cientes e me acompanharem aqui, que eu vou publicar mais estudos, algumas experiências práticas aqui que eu venho me aventurando, tanto de barras, acupuntura, ressonância harmônica. Eu espero que eu seja contribuição também para a expansão da consciência de vocês, enquanto a minha consciência também expande, de vocês também expandem, vocês também tragam coisas aqui para mim, comentem, falem. Muitas vezes vocês também podem mostrar algum estudo interessante, então curta, comente, fale, compartilhe, siga e eu espero que a gente também abra aí a mente dos pesquisadores aqui do Brasil para que nós façamos mais pesquisas com barras, com essas terapias e mudar um pouco desse paradigma do materialismo histórico dialético, tentar trazer a ciência para essas questões também que são importantes. Até porque as práticas integrativas e complementares, elas já estão dentro da política nacional, né, de promoção à saúde aí no Ministério da Saúde. A gente tem aí, a OMS também reconhece as PICs, tá? Então, assim, é sim interessante termos mais estudos, mais evidências, e aí além da prática, então, o quanto é necessário ainda quebrar algumas barreiras, e eu espero que esse canal contribua com isso também, pra gente trazer também essa visão, promover mais pesquisas. Me fala aqui se tem alguém mais pesquisando, se vocês já conhecem outras pesquisas. Então, que nós pudermos contribuir com esse movimento, que é um movimento de expansão de consciência, mas também é um movimento de trazer, né, mais clareza em relação a tudo isso.